Se você tem um filho ou se você convive com uma criança autista, você já deve ter percebido que as transições às vezes podem ser muito desafiadoras. Então é você ir embora de um parquinho, você encerrar uma brincadeira porque a criança precisa ir almoçar, você fazer a criança parar de fazer uma brincadeira porque agora é hora de tomar banho ou é hora de ir dormir. Enfim, toda vez que tem uma transição, às vezes é um momento bem complicado. Então, no vídeo de hoje, vamos tentar entender por que esses momentos de transições são tão desafiadores e tentar dar algumas dicas que talvez ajude aí nesse processo. Então, vamos lá. O que são as transições? Então, as transições nada mais é do que todas as mudanças. Pode ser de um ambiente para o outro, de uma atividade para uma outra, pode até ser mesmo emocional, de um estado emocional para o outro. Nós, adultos, fazemos isso meio que de maneira automática, a gente nem pensa muito sobre isso. Mas, para um cérebro autista, isso exige uma reorganização interna muito grande, e é por isso que eles têm muita dificuldade. Uma das maiores dificuldades para as transições das pessoas autistas é a falta de previsibilidade. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla aqui na maioria dos vídeos no canal, mas é muito importante a gente entender isso e a gente praticar isso, a gente conseguir dar previsibilidade para os nossos filhos, porque a gente sabe que o cérebro autista, ele funciona muito melhor com previsibilidade, ele precisa disso. Quando você faz uma mudança muito abrupta, o que vai acontecer? O corpo vai entrar em estado de alerta. Quando está em estado de alerta, ele vai reagir com fuga, resistência, choro e até crises. Então não é birra, é o sistema nervoso reagindo. Um outro motivo é o foco profundo. Então muitas crianças autistas, quando elas estão ali em alguma atividade, elas entram ali num foco intenso. E esse foco, ele é extremamente organizador. Então se você interrompe de uma forma ali repentina, isso pode ser extremamente desorganizador. Sabe quando a gente tá super focado ali em alguma coisa, você tá lá em outro planeta, e aí de repente uma pessoa te chama, você leva aquele susto? Então é a mesma coisa, isso é muito desorganizador para eles. Sobrecarga sensorial. Então muitas vezes as transições, elas envolvem mudanças de estímulos. Então luz, som, pessoas, demandas. Então, para essas crianças que têm mais sensibilidade sensorial, isso também pode gerar um desconforto imediato. Tempo é abstrato, então eu também já falei em outros vídeos, quando a gente fala já, daqui a pouco, depois, a criança geralmente não entende esses termos. Então, para a criança, o tempo ele precisa ser concreto e visível. Isso vai gerar mais segurança e menos transtornos aí na hora das transições. E por último, comunicação e desenvolvimento. Então, até mesmo para as crianças que já são verbais, quando elas estão cansadas, sobrecarregadas, desreguladas, às vezes elas não conseguem se comunicar. Então, o comportamento não deixa de ser uma forma de comunicação. Então, quando a criança parece que está fazendo birra, ela foge, ela grita, é uma tentativa de comunicação. Existem algumas coisas que pioram ainda mais essa dificuldade que a criança tem com a transição. Então, por exemplo, você apressar, você avisar em cima da hora, ou então você fazer uma mudança sem sequer avisar, ameaçar. Então, tudo isso só vai piorar a situação, vai deixar mais difícil ainda. Então, tá bom, o que pode ajudar aí a gente no dia a dia, né? Então, eu separei aqui 6 dicas para vocês que eu espero que possa facilitar um pouco caso você tenha aí dificuldade com o seu filho. Então, a primeira delas é antecipar. Então, em vez de você, por exemplo, você tá ali no parquinho com seu filho, vamos embora. Então, você sempre tenta antecipar, olha, daqui 5 minutos a gente vai embora. E de preferência, você vai fazendo uma contagem regressiva ali, né? Quando faltar 4 minutos, daqui 4 minutos a gente vai embora. Dessa maneira, o cérebro ele vai se preparando e essa transição tem grandes chances de ser mais tranquila. A segunda dica é tornar o tempo visível. Eu já falei bastante também sobre isso por aqui, então você pode usar timer, o que for, os seus dedos. A gente tem que entender que é muito mais fácil para eles ver o tempo concretamente do que só ouvir.
A terceira dica é usar sempre as mesmas palavras, porque isso vai gerar um padrão, isso gera consistência. Então, sempre tenta usar a mesma palavra ou a mesma frase, porque também facilita. Dica número 4 é sempre tentar mostrar o que vem depois. Então, por exemplo, a gente vai guardar os brinquedos porque a gente vai almoçar. Se a gente só fala, a gente vai guardar os brinquedos, mas por quê, né? Então, quando ela sabe o que vai acontecer, isso vai reduzir a ansiedade. Dica número 5, ajudar fisicamente. Então, às vezes você dá a mão, às vezes até mesmo carregar no colo, trazer um objeto de segurança, isso funciona muito. Por exemplo, aqui em casa com o Noah, ele tem bastante dificuldade com transição, e aí se ele gosta de picar plantinhas, que eu também já falei 1 milhão de vezes. Se você pega uma folhinha e dá para ele, fica muito mais fácil. Ele vem muito mais tranquilo, muito mais calmo. Então, ajudar fisicamente também vai fazer uma grande diferença. E a dica número 6 é validar antes de conduzir. Então, um exemplo, se você tá indo embora do parquinho, você viu que a criança tá brava, tá frustrada, é você falar, eu sei que você queria brincar mais, mas agora é hora de ir embora porque a gente precisa almoçar. Então, isso também eu percebo que com o Noah faz diferença, porque aí são duas coisas. Ele tem dificuldade de transição e, ao mesmo tempo, ele tá tentando se comunicar comigo que ele tá frustrado, que ele quer continuar lá. Então, quando eu valido, eu mostro pra ele que eu entendi o que ele quer, pelo menos eu eliminei uma coisa, porque senão ele fica frustrado 2 vezes. Uma porque ele tem dificuldade com a transição e outra porque eu não tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Então, parece besteira, mas na prática, aqui em casa tem ajudado muito quando eu valido as emoções dele. Então é isso. As transições, elas não ficam fáceis da noite pro dia. Então, como tudo no autismo, é um trabalho ali que você tem que ter muita repetição, muita constância, muita paciência, mas a boa notícia é que sim, pode evoluir. Claro que cada criança tem um perfil diferente, mesmo que uma criança já tenha melhorado com as transições, vão ter momentos que realmente é mais difícil, né? Não significa que ela sempre vai conseguir estar ali super regulada durante uma transição. E a gente, como pais, a gente tem que entender que às vezes eles precisam de mais tempo para essa reorganização interna. Então a gente tem que entender que essa dificuldade, ela vem de como o cérebro autista funciona. Então, quando a gente entende que não é birra, que não é desobediência, que não é falta de limite, que não é nada disso, eu acho que a gente consegue olhar com mais respeito, com mais empatia, com mais carinho e consegue dar um suporte melhor para os nossos filhos. Eu espero que tenha feito algum sentido para você. Deixa o seu like aqui para ajudar o canal. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu faça outros vídeos por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.